Empresário arrogante subestima idosa em sua casa. Mas ela guardava um segredo milenar. Dona Aurora sempre acreditou que respeito se construía, não se comprava. Aos 70 e poucos anos, com os cabelos cor de algodão, ela sabia que a vida ensinava lições que livro nenhum repetia. Mas seu neto, Gabriel, um tubarãozinho do mercado que achava que um terno caro dava salvo-conduto para qualquer grosseria, parecia ter pulado essa aula. Para ele, sua avó era apenas um pedaço do passado, uma peça de mobília antiga e valiosa em seu caminho. Estava enganado. Quando Gabriel, com sua gravata apertada e um sorriso apressado, entrou na sala de estar de Dona Aurora, ao lado da Dra. Verônica, uma advogada jovem e afiada, ele só viu uma senhora de avental, arrumando as flores numa jarra. Não fazia ideia de que a mulher que lhe serviria o café coado na hora, tão acostumada a ser ignorada, guardava um segredo capaz de desmascarar a ambição dele, e, pior, revelar uma armadilha sendo montada bem diante dos seus olhos. Presta atenção, porque o momento em que a arrogância se choca com a sabedoria silenciosa é o tipo de cena que fica na cabeça. Esta é a história de como uma frase em latim transformou um neto ambicioso em estátua. A chuva miúda em São Paulo daquela tarde de outono era um sussurro frio, batendo nos vidros da sala de Dona Aurora, mas lá dentro, no aconchego do sobrado antigo no bairro da Mooca, o mau tempo virava uma paisagem nostálgica. A sala com seus bibelôs, suas fotografias em preto e branco, e o cheiro bom de bolo de fubá, era um lar. E quem entraria achando que dominava a cena era Gabriel Sampaio. Dona Aurora ajeitou o xale de tricô, vendo seu reflexo no espelho. Estava cansada. Não era só o cansaço de dormir pouco. Era um cansaço por dentro, de ser tratada como incapaz todo dia, e ainda precisar acenar e sorrir. Para Gabriel e seus pares, ela era a vovozinha, um poço de boa vontade, que precisava de ajuda para administrar suas coisas. Para eles, Dona Aurora era um mero obstáculo, uma assinatura a ser obtida. Vovó, a reunião está marcada, não é? Gabriel disse, impaciente. E a senhora já separou os documentos, certo? É o pessoal do meu novo negócio, não podemos atrasar. O estômago de Dona Aurora deu um aperto. Ela respirou devagar. A casa era tudo que ela tinha. As lembranças do falecido marido, Dr. Eurípides, um historiador apaixonado por latim, as risadas com seus filhos, tudo estava ali. Ela não podia errar. A campainha tocou e o clima da sala mudou. Gabriel abriu para Dro. Verônica e um estagiário. Boa tarde, Dona Aurora. Sejam bem-vindos à minha casa, ela disse. Gabriel nem olhou, entregou a pasta ao estagiário e passou por ela como se fosse parte da decoração. Foi o primeiro insulto da tarde, simples, automático. Quando se sentaram, o grupo falava alto. Riam como se o lugar inteiro fosse extensão da mesa de reuniões deles. Vovó, precisamos agilizar. Já trouxe os papéis da venda, como a senhora pediu. Gabriel ordenou. Olhou para a janela e disse: Dra. Verônica, explica a ela os termos. Quero a senhora com a cabeça tranquila para assinar. É tudo para o bem da senhora. O estagiário soltou uma risada curta. O Gabriel é direto, não tem dó. Dona Aurora ficou com a xícara de café na mão, sentindo o gosto conhecido de humilhação. Ela não existia até o momento em que precisavam de sua assinatura. Vejamos. Dona Aurora, Verônica começou, folheando os papéis com ar profissional. Este é o contrato de venda do imóvel. Tudo padronizado, sem surpresas. O valor é excelente. Mas para agilizar, a gente precisa que a senhora assine um termo de quitação de alguns débitos pendentes que são só burocracia. Não se preocupe. Pacta sunt servanda, a gente sempre age dentro da lei. Verônica disse, soltando a frase em latim com um sorriso mínimo, achando que ninguém ali entenderia. Dona Aurora parou por um microsegundo, oferecendo bolachinhas. A frase ficou no ar como veneno para todo mundo, menos para ela. Dr. Eurípides costumava dizer, pacta sunt servanda. Latim era a língua dos livros do marido.
das palavras ditas com afeto e precisão acadêmica. Era o foco dos seus estudos na juventude, antes de ter que largar tudo. Ela entendia nuance, intenção, crueldade. Ela não virou. Seguiu até a mesinha, segurando a bandeja com tanta força que os dedos ficaram tensos. Pacta sunt servanda. Ela pensou, acordos devem ser cumpridos. E quem trapaceia, também deve pagar. Ela ainda não sabia que naquela tarde o bichinho ia mostrar os dentes. A reunião avançou. Gabriel e Verônica falavam depressa. Jargão, comando e pressa. Dona Aurora atravessava esses dois mundos. A mesa era palco da arrogância que crescia. Dona Aurora voltou para recolher as xícaras de café vazias. A mesa estava cheia de papéis, migalhas de bolo e restos de ambição. Verônica quase não tocou no bolo. Está tudo como vocês esperavam, meus jovens? Dona Aurora perguntou baixo, pegando a xícara de Gabriel. Ele nem afastou o braço. Ela precisou se esticar. No script, vovó, Gabriel respondeu com tédio. A senhora é um pouco lerda para entender, mas a Verônica já explicou o básico. Vou pegar mais café, meu filho. Dona Aurora disse. Então, Gabriel olhou para Verônica e fez um meio sorriso. Os olhos dele brilharam com aquela alegria ruim de quem gosta de diminuir alguém. Ele voltou ao latim, citando o brasão de São Paulo com desprezo. Non ducor, duco, disse. Verônica riu. O que você está falando, Gabriel? Você está maldoso de novo? Ah, só observando a sabedoria da vovó, ele respondeu em português, com um olhar rápido e voltou ao latim, mais confiante. Mater artium necessitas est. Mas a necessidade dela é só uma caneta para assinar, não é? Ele riu. Pobre alma, tão limitada. A gente cuida de tudo. Gabriel riu alto. Eu adoro quando você mostra quem é de verdade. Dona Aurora sentiu o rosto esquentar. Não era só vergonha, era raiva. Uma raiva fria que não explode em grito, explode em decisão. Ela tinha passado anos estudando, trabalhando dobrado, mas ali para eles, ela era só um avental, só uma velhinha ingênua. Ela entrou na cozinha com as mãos tremendo. Entrega, pega o dinheiro, vai embora. Ela repetiu por dentro. Dona Aurora olhou para a pilha de papéis de Gabriel. Contrato de venda. Termo de quitação. Ela segurou firme. O peso parecia lembrar que ela ainda tinha controle do corpo. No caminho de volta, viu Gabriel exigindo pressa com um gesto impaciente. Dona Aurora chegou na sala. O clima tinha mudado. Agora falavam de prazos e lucros. A venda precisa sair ainda esta semana. A cláusula do revércio aqui no termo de quitação. Dora Verônica, isso não vai dar problema, né? A vovó não vai entender. Verônica fez um gesto de desprezo. Aquilo é só jargão antigo, Gabriel. Ninguém se preocupa, ela nem vai ler. Dona Aurora começou a servir mais café. Quando colocou a xícara de Gabriel, ele levantou o rosto. Os olhos estavam vidrados, cheios de impaciência. E ele decidiu que queria mais uma risada, só para reafirmar o poder. Ele encarou Dona Aurora e falou em latim devagar, escolhendo as palavras como quem escolhe uma lâmina. Caveat emptor, ele disse. Que o comprador tome cuidado. Então, ele olhou para ela com um sorriso malicioso. Mas, nesse caso, caveat venditor, não é vovó? Que o vendedor se cuide. Se a senhora não assinar isso, eu faço a senhora se arrepender pelo resto dessa vida. A mesa ficou quieta. Alguma coisa dentro de Dona Aurora estalou. Não foi alto, foi como uma trava abrindo. O medo do que fariam com ela sumiu. As contas viraram ruído distante. O que ficou foi outra coisa. Dignidade. Dona Aurora terminou de apoiar a xícara com precisão, ajeitou a toalhinha de renda, deu meio passo para trás, e olhou Gabriel Sampaio nos olhos firme. A sala percebeu. Porque a avó não encara assim. A avó não cresce assim. Dona Aurora respirou fundo e falou. E a voz dela não saiu de atendente. Saiu inteira. Segura. E saiu em latim perfeito. Latim de professor, claro. Elegante. Melhor do que o latim usado por eles para se exibir. Dominus et titia.
Ela disse, traduzindo para que todos na mesa ouvissem. O senhor se preocupa tanto com o dinheiro, meu neto. O dinheiro se esvai, mas a mancha no caráter, essa costuma ficar. A reação foi imediata. Gabriel congelou com o copo de água no ar. O sorriso evaporou. A cara virou surpresa pura. Não por discordar, mas por descobrir que o muro dele não existia. Verônica não entendeu as palavras, mas entendeu a troca de poder. Olhou de Gabriel para Dona Aurora com a boca entreaberta. O estagiário baixou a cabeça. Dona Aurora não parou. E só para deixar claro, ela continuou, ainda em latim, calma e controlada. Non scolae, sed vitae discimus. Não aprendemos para a escola, mas para a vida. Eu não prefiro apenas uma aposentadoria tranquila. Eu prefiro respeito. Prefiro o legado de meu marido e meu pai. E prefiro quem sabe que o dinheiro não compra o conhecimento verdadeiro. Deixou as palavras assentarem. Depois voltou ao português com a educação do começo. Fiquem à vontade. Mas o café está frio e a conversa está esquentando. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O som da casa, o tic-tac do relógio, a chuva lá fora, pareciam longe. Na sala de Dona Aurora, o tempo parou. Gabriel ficou vermelho. Ele não estava acostumado a perder. Controlava reuniões, contratos, gente. Ser desarmado pela avó que ele tratou como velha ingênua era um erro no sistema dele. O estagiário quebrou o silêncio com um assobio curto. Nossa, Gabriel, acho que ela te desarmou. Gabriel virou para ele furioso. Depois voltou para Dona Aurora. Os punhos fecharam na toalha da mesa. Ele queria qualquer coisa que devolvesse domínio, já que com palavras ele tinha perdido. Quem é a senhora? Ele sussurrou. Eu sou sua avó, Aurora Nogueira. Dona Aurora respondeu, o queixo erguido. E agora, se me permitem, podemos falar sobre a cláusula de revércio do item 3 do termo de quitação que a Dra. Verônica gentilmente inseriu e que a senhora advogada citou como jargão antigo. Ela se virou e foi andando com firmeza até a estante de livros, pegando uma velha lupa. O coração batia forte. As mãos tremiam tanto que ela precisou fechá-las em punho por baixo do avental. Ela tinha atravessado uma linha. A caminhada de volta para a mesinha pareceu longa demais. Dona Aurora encostou no mármore frio. Dona Aurora. A voz veio atrás, ácida. Era Verônica, pálida de nervosismo. O que a senhora fez? Por que ele está te olhando como se quisesse acabar com a senhora? A senhora leu o documento? Eu falei que era padrão. O documento está aqui, Dona Aurora disse. E a leitura também. Não minta. Ela disparou. A senhora ofendeu ele? Eu sabia que não devia ter vindo nessa casa. A senhora é uma velha teimosa. A senhora assina, sorri e se cala. É isso. Antes que Dona Aurora respondesse, um copo quebrou. Gabriel tinha se levantado de repente. A cadeira arranhou o piso. A mão dele varreu a mesinha e derrubou uma taça com o resto do café. O líquido se espalhou e os cacos brilharam no chão. A casa inteira emudeceu. Gabriel nem olhou para a bagunça. Olhou direto para Dona Aurora e apontou. Vovó. Verônica empalideceu. Meu Deus! Ela sussurrou em pânico. Gabriel, acalme-se. Dona Aurora, por favor, vamos reconsiderar. Verônica puxou Gabriel. Senhor Gabriel, mil desculpas. Isso é inadmissível. Eu vou resolver. Chegaram à mesinha. Estava um caos. O estagiário recolheu os pés. Gabriel respirava pesado. Verônica empurrou Dona Aurora. Ela é idosa, despreparada. Não entende os termos. Eu vou explicar novamente. Ela pede desculpas e assina. Eu não vou pedir desculpas por ter dignidade, meu neto. E não vou aceitar ser humilhada calada. Dona Aurora disse alto. Verônica abriu a boca para gritar, mas uma única palavra cortou o ar. Basta, Gabriel disse. E a ordem pesou. Ele deu a volta na mesinha, pisando perto dos cacos. Parou bem na frente de Dona Aurora. O que todos esperavam era escândalo, mas Gabriel apenas olhou Dona Aurora como se ela tivesse virado um enigma. A senhora fala latim? De verdade?
Sim, meu filho, Dona Aurora respondeu. Latim de professor, estudado por anos, com seu avô Eurípides e meu pai. E a senhora Dor Verônica usou uma cláusula chamada reversio ad auctorem, sabia? Ela disse, olhando a advogada. Em português simples significa que, se eu vendesse, caso a propriedade não fosse mantida, ela retornaria ao antigo proprietário. Mas a cláusula que vocês inseriram no item 3, a reversio ad heredes tertium, significa que ela retornaria aos herdeiros de terceiros, ou seja, a vocês ou a seus investidores, e eu ficaria sem a casa e sem o dinheiro. Não é um passivo, é um golpe, uma fraus, como diria seu avô, Gabriel. Gabriel cruzou o olhar dela por um tempo. A raiva brigava com choque, respeito e o gosto amargo de se ver. Ele virou para Verônica. Você está armando isso? Verônica assentiu rápido. Não, senhor Gabriel. É uma prática comum para agilizar os processos. Cala a boca, Gabriel disse. A advogada ficou muda. Gabriel voltou para Dona Aurora. A senhora acha que é melhor do que eu? Ele disse baixo. Porque leu uns livros velhos, porque fala uma língua morta. Dona Aurora não desviou. Eu acho, meu neto, ela respondeu com calma. O caráter aparece no jeito que alguém trata quem não pode oferecer nada em troca. E por esse critério, o senhor é um homem muito pobre. O ar ficou pesado. O estagiário soltou uma risada nervosa. Coragem ela tem. Gabriel ficou imóvel. A mandíbula dura. Ele estava naquele ponto de escolha. Destruir ou admitir. Então ele falou em latim de novo, como desafio, mas com a voz trêmula. Ad astra per aspera. Pelo caminho áspero às estrelas, Dona Aurora respondeu sem hesitar. Mas não sobre as ruínas da honestidade, meu filho. Gabriel olhou para os cacos no chão, soltou uma risada curta, seca. Não era alegria. Ele encarou a advogada. Se você ousar prosseguir com isso, eu tiro você do mercado. Eu compro sua banca, fecho seu escritório. Entendeu? Verônica piscou. Gabriel puxou um cartão de visitas do bolso. Colocou na mão de Dona Aurora. A senhora pode pegar o seu documento. Não vai assinar nada. E quero a Drora Verônica fora daqui. E a senhora vovó, senta-se. Temos que conversar. A cadeira de veludo pareceu pesada. Quando Dona Aurora sentou, não se sentiu convidada, sentiu-se examinada. A casa inteira observava. Uma avó de avental sentada com o neto ambicioso e a advogada desmascarada. Verônica sumiu pálida, com o estagiário a reboque. Dona Aurora manteve a postura. A senhora está com cara de quem vai para um julgamento, vovó, Gabriel disse. Eu não vou, meu neto. Dona Aurora respondeu. Eu já passei por muitos. E hoje, o julgamento foi deles. Eu não faço isso por impulso, vovó. Eu faço por interesse, ele disse seco. Então, Dona Aurora, latim. Para que isso hoje, além de desmascarar gente importante, era uma isca. Dona Aurora olhou para ele. Serve para ler almas, ela respondeu. O estudo da humanidade. Ajuda a reconhecer tragédia, comédia e falsidade. Ela segurou a última palavra só um pouco. Gabriel bufou. Ai, que cansativo. Vovó, a senhora vai dar lição? Fique quieto. Gabriel, ele disse. Quem a senhora gosta nos clássicos? Gabriel perguntou. Sêneca. Dona Aurora respondeu. O homem sábio que não se curva à fortuna. Non est vivere, sed valere vita est. Não é viver que importa, mas viver com força. Gabriel levantou a sobrancelha. O cínico que pregava a virtude e tinha tudo. Não é só hipocrisia, Dona Aurora corrigiu. Ele é fruto de uma sociedade que valoriza o ter, mas despreza o ser. Aí ele vira uma figura complexa. É a tragédia do potencial humano mal direcionado. Gabriel ficou olhando. Potencial mal direcionado? Ele repetiu. O estagiário riu alto. Mas Gabriel não ria. Observava Dona Aurora com atenção. A senhora acabou de me salvar. Gabriel disse, a voz menos pretensiosa. Me poupou um escândalo.
E a casa? Dona Aurora levantou. Eu não fiz por você. Ela respondeu cansada. Eu fiz porque odeio mentira bem escrita, e porque eu cansei de ser tratada como se eu não existisse. Ela se virou para ir para a cozinha. Espera, Gabriel chamou. Dona Aurora parou sem olhar. A senhora não vem para a reunião de família no próximo sábado, para conversar sobre a casa e sobre os seus investimentos? Ele disse. Por quê? Ela perguntou. Por quê? Gabriel respondeu com um sorriso que ela ouviu. A senhora está acima de qualquer discussão financeira em que a senhora não seja a protagonista. E eu tenho uma vaga para uma pessoa que enxerga o que ninguém mais enxerga. Ele deu o endereço do escritório dele, o horário e completou. Não é de secretaria. É para analisar contratos e pessoas, e paga muito mais do que a aposentadoria da senhora. E a casa fica para a senhora, é claro. Dona Aurora saiu da sala de estar com a cabeça girando. No metrô para a feira, a realidade parecia outra. Com um cartão de visitas de um escritório de investimentos na mão. Quando abriu a porta do apartamento, o cheiro de comida simples veio junto com os envelopes vermelhos de cobrança. A vida ainda era real. Dona Aurora encostou a mão no bolso onde tinha guardado o cartão de Gabriel, como prova de que aquilo não tinha sido um delírio. Ela não dormiu direito. Às 8h20 da manhã, a campainha tocou. Era um homem de terno com ponto no ouvido. Dona Aurora Nogueira? Sou eu. O senhor Gabriel Sampaio mandou um carro. Ele espera a senhora às 9. Dona Aurora olhou para a roupa simples. Eu não achei que ele ia falar sério. A senhora tem poucos minutos, o homem disse. O senhor Sampaio não gosta de atraso. O caminho até o moderno prédio comercial na Paulista foi silencioso. Dona Aurora viu São Paulo passar. Vestiu o único blazer de entrevista que tinha. Ao chegar, a recepção só apontou para portas no fim do corredor. Sala de reuniões. Dona Aurora entrou. A sala era grande. E lá estava Gabriel Sampaio impecável. Mas ele não estava sozinho. Verônica também estava ali, em pé, pálida, entre segurança e um advogado. Gabriel olhou Dona Aurora. A especialista em latim chegou, apontou uma cadeira ao lado dele. Dona Aurora sentou. Gabriel virou para a mesa. Confirmaram o que a minha avó viu ontem. A cláusula reversio ad heredis tertium estava escondida. Um erro, segundo a Dra. Verônica. Verônica engoliu seco. Foi engano. Eu juro. Você não viu? Gabriel perguntou frio. Mas uma avó, depois de anos de trabalho e estudo, viu? Gabriel levantou, andou até Verônica. Eu não tolero incompetência. Ele disse. E eu não tolero traição. Tirem ela daqui e formalizem. Quero isso registrado. Verônica foi levada. Olhou para Dona Aurora. Não era ódio, era choque. Quando a porta fechou, Gabriel voltou para a mesa e deslizou uma pasta para Dona Aurora. Isso não é vaga de professora de latim. Vovó. Ele disse. Dona Aurora abriu. Era um contrato. Cargo alto. Salário alto demais. Dona Aurora travou. Era dinheiro suficiente para mudar tudo. Eu não posso aceitar, ela disse baixo. Por quê? Não é suficiente? É demais, Dona Aurora respondeu. Eu não tenho experiência nisso. Vão falar. Vão falar o quê? Gabriel cortou. Que a senhora não tem a cara, que a senhora não merece. Deixe falarem. Eu não contrato currículo, eu contrato coragem e integridade. Eu contrato quem fala a verdade quando todo mundo só quer o próprio lucro. Dona Aurora segurou o contrato e pensou nos envelopes vermelhos. Eu aceito com condições, ela disse. Gabriel ergueu a sobrancelha. Fala. Plano de saúde imediato para minhas amigas e para o seu Joaquim, sem carência, fechado. Fechado. Gabriel respondeu. E preciso de um tempo para organizar minhas coisas. E eu não quero sair da Mooca. Posso trabalhar remotamente alguns dias? Eu ajusto sua agenda e a equipe dela. A casa da senhora fica como está, Gabriel disse. Dona Aurora respirou. E tem mais uma. Diz. Hoje à noite, eu quero jantar na minha casa,
com a Dora Verônica atendendo com o respeito que ela exige dos outros. Gabriel sorriu. Dessa vez o sorriso chegou nos olhos. Te busco às 8, e já pedi para comprarem o bolo de fubá. Um ano depois, chovia de novo em São Paulo, mas na casa de Dona Aurora a luz era quente. Dona Aurora sentou à mesa, não com seu avental, usava um vestido que ganhara de presente de Gabriel. Postura de quem não pede desculpas por existir. À frente, um tablet aberto sobre análises de mercado e contratos internacionais. Ela bebia seu café coado, concentrada. Uma jovem atendente se aproximou com as mãos tremendo. Tinha uma pequena mancha no avental e olhos de quem já pediu desculpas antes mesmo de errar. Seu café, senhora, a menina disse. Dona Aurora levantou o olhar e enxergou nela um espelho do passado. Medo, cansaço, vontade de desaparecer. Dona Aurora sorriu com gentileza. Obrigada. Qual é o seu nome? Marta. Marta. Respira. Você está indo bem. E confere os biscoitos da Dona Zélia na padaria, tá? Ela trocou os pacotes mais cedo. A menina ficou parada, surpresa com a gentileza. Obrigada. Obrigada mesmo. Gabriel Sampaio sentou à frente de Dona Aurora. Ele parecia mais humano, menos tubarão, mais realidade. Pronta para a reunião de amanhã? Ele perguntou. Sempre, meu neto. Dona Aurora respondeu. Ela olhou a chuva no vidro, as luzes da cidade e a certeza que por muito tempo tentaram negar. Ela não era invisível. Nunca foi. Dizem que caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Mas às vezes caráter é quem você escolhe ser quando o homem mais poderoso ou ambicioso do lugar está olhando e você se recusa a diminuir. Dona Aurora não mudou só sua conta bancária naquela tarde. Mudou o jeito como uma família inteira entendeu o que é poder, o que é respeito e o que é o verdadeiro legado. E Gabriel aprendeu uma coisa que dinheiro nenhum compra. Você nunca sabe quem está segurando a chave da sua queda ou da sua salvação. Às vezes é justamente a pessoa que estava servindo o café. Se esta história tocou seu coração e lembrou que a sabedoria e a dignidade não têm idade, reflita um pouco e me diga. O que a senhora ou o senhor faria no lugar de Dona Aurora? Deixaria passar, ou se levantaria por si mesmo? Compartilhe este vídeo para espalhar a mensagem de que a experiência é um tesouro. Sugestão de comentário. Respeito não tem idade. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.